Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe mais este dia. É um privilégio poder estar vivo, é um privilégio poder servir ao Senhor, servir aos irmãos e ter esta vida dedicada ao Senhor. Você também sinta-se privilegiado, honrado, por sofrer alguma coisa por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos que todos os nossos irmãos que viveram em outros tempos passados carregaram também o vitupério de Cristo. Moisés, ainda lá no passado, lá no Velho Testamento, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para carregar o vitupério de Cristo. Deixou de, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, para carregar este vitupério, porque via na frente uma recompensa. E todos aqueles que fielmente servirem ao Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvida alguma, eles serão recompensados, eles terão o bem-vindo do Senhor ao terminarem a sua jornada aqui nesta terra. E damos graças a Deus por nos ter enviado sua palavra, para que através dela nós possamos vencer a nós mesmos, possamos vencer os nossos pensamentos, vencer a Satanás, assim como ele venceu o inimigo das nossas almas, mostrando a nós que nós também podemos vencê-lo através da palavra de Deus. E agradecidos a Ele, vamos continuar em mais esta jornada gloriosa. Lembrando que há orações a nosso favor, há orações de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. O próprio Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes nós nem mesmo sabemos como havemos de pedir. Na carta aos Efésios capítulo 3, no verso 14, nós encontramos uma porção gloriosa, cujo título é a oração de Paulo pelos Efésios. Então ele diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ora, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha qual que é essa grandeza dessa oração maravilhosa. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor. Porque tudo que nós fizermos sem amor não tem valor nenhum perante Deus. Vejam, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo é esse agente que faz com que nós tenhamos isto e que não necessitemos de alguma coisa extra. Olha, quando os profetas eram manifestados na terra, então eles não tinham a plenitude, eles não tinham o Espírito Santo,
O Espírito Santo não era derramado. Eles não tinham uma Bíblia, por isso Deus enviava profetas. Agora nós damos graças a Deus porque hoje nós temos a Bíblia. E no Velho Testamento, no Antigo Pacto, que era um tipo daquilo que viria, tudo apontava para Jesus. Aquele cordeiro que foi sacrificado para cobrir a mancha de Adão, de Eva, era um tipo, ele apontava para o Cordeiro de Deus. Lá era um sacrifício imperfeito, mas até que pudesse vir no tempo perfeito de Deus, o sacrifício perfeito, quando João Batista pôde apontar para aquele Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, ele então abriu a sua boca e expressou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora hoje estamos vivendo na dispensação, no tempo da graça, e tudo aponta para Jesus. Lá no passado tudo apontava para Jesus quando ele viesse, e hoje tudo tem que convergir para aquele sacrifício. Quando Jesus estava ali na Santa Ceia, ele então apresentou o vinho, ele então apresentou o pão, e ele então disse aos seus discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em lembrança do meu sacrifício por vós. O sacrifício perfeito. Então ele nos envia agora aquele que nos pode guiar em toda a verdade, e quando vier aquele Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, ele vos guiará em toda a verdade. Oh, meus amados e preciosos irmãos, então o que nós necessitamos? O que nós necessitamos é de um grande mestre? O que nós necessitamos é de um profeta? O que nós necessitamos é de um grande instrutor, de muitos seminaristas e grandes teólogos? Não. O que nós necessitamos é disto que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. E ele, quando vier, este Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, e quando ele vier, o que ele fará? Qual que é a sua missão? Nos guiar em toda a verdade, em toda a plenitude, conforme nós acabamos de ler, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e eu oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Você quer ter o conhecimento daquilo que é real, verdadeiro e necessário? Olha, para que possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude da plenitude de Deus. Então, se você tem este Espírito Santo, esta plenitude em você, então você tem toda a palavra de Deus. Então você passa a viver por esta palavra, você passa a caminhar segundo as instruções deste Espírito Santo.
essa plenitude do Senhor no seu corpo. Então tudo hoje se converge para o que está escrito. Os dons que Deus deixou para o aperfeiçoamento na igreja. Foi colocado dons na igreja, o quinto de Efésios. Mas então os homens não quiseram ficar com os dons, acham melhor colocar tudo sobre um homem só, como um profeta maior. Então tem que olhar somente aquilo. Mas vejam bem, meus irmãos, se esses dons, se o quinto de Efésios não fosse abafado, se o sistema denominacional não impedisse a manifestação do Espírito Santo, conforme Jesus próprio instruiu, que ele nos guiaria em toda a verdade, esses dons serviriam para descer dos púlpitos pastores em condições antibíblicas de exercerem esse ministério de pastores, mas se baseiam em interpretações, fugindo das orientações do Espírito Santo. Mas concluindo aqui o que o apóstolo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 3, do verso 14. Agora estamos no verso 20 e o verso 21. Então ele nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Onde que o poder opera? É apenas num homem? É no cabeça? Não, o poder de Deus opera no povo de Deus. O poder de Deus opera na congregação de Deus, na igreja de Deus. O poder de Deus opera lá da portaria até o púlpito. Oh, que maravilha! Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então a quem devemos dar glória? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Oh, que maravilha! Então esse Espírito Santo estando em nós, nós estando firmados nessa palavra, então nós agora estaremos colocando debaixo dos nossos pés todo o entenebrecimento, colocando debaixo dos nossos pés toda a impureza, toda a maldade, toda a doutrina errada, todo o sistema errado, todo o ódio, toda a ira, toda a cólera, e estando arraigados neste glorioso Espírito Santo, e esse Espírito Santo estando morando em nós, então estaremos produzindo frutos segundo a vontade de Deus, amando uns aos outros, suportando uns aos outros. E que o Senhor Deus, através de sua graça, que levou-nos a enviar o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, possa então nos colocar nessa posição que Ele quer que nós estejamos. Cristo habitando pela fé nos nossos corações, e eu oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos. Oh, que maravilha! Com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa receber tudo isto. Não olhe só para você agora, para a sua capacidade, se você pode ou não. Olhe para a graça do Senhor Jesus, olhe para aquele sangue vertido no Calvário, que nos lava e purifica de todo o pecado, e receba isto pela fé. Receba isto pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, e a sua vida será uma vida de agradecimento, uma vida que honrará o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do seu nome glorioso, nós pedimos isto ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando Elias no Monte Carmelo orava e se humilhava perante a face